Começou. Oi, galera, eu vou tentar fazer um vídeo que não seja muito longo, para não ficar cansativo, porque ontem, no Meet, a gente trabalhou dois conteúdos. Iluminismo, que é um conteúdo mais curto, e eu emendei logo com Revolução Francesa, que aí sim é um conteúdo mais longo, tá? Então eu vou tentar não ficar tão longo, porque no Meet, como a dinâmica vai e volta, né? As pessoas estão ali ao vivo, não fica chato, porque as perguntas vão rolando. Aqui não, aqui fica uma coisa meio monótona, só eu falando, né? Essa cara velha também não tá com graça nenhuma. Então a gente vai perceber agora, né, logo de cara, que o movimento que a Inglaterra fez de derrubada do seu rei absoluto, e a Inglaterra foi o primeiro país a fazer isso, que foi a Revolução Inglesa. Derruba-se o rei absoluto, coloca-se através de uma guerra civil, né, entre o sul, o norte e o sul contra o norte e os centros urbanos. Quem ganha essa guerra é o sul, na figura do Olivier Cromwell, que encaminha, né, a Inglaterra para as portas da industrialização, dando todo o aparato necessário para a burguesia se desenvolver, mesmo que com a ditadura Cromwell a burguesia ficou sem poder político, ainda assim ela conseguiu continuar ganhando dinheiro. Aí a gente viu que o Cromwell morreu, eles tentaram de novo o rei, a volta, né, da monarquia com o Carlos II, deu certo, o Carlos II não apunhou, mas o sucessor do Carlos II, Jaime II, meteu os pés pelas mãos e acabou também, né, sendo guilhotinado, enforcado, sei lá o quê. E a Inglaterra foi buscar lá na Holanda um rei que pudesse fazer o papel né, do chefe da nação, porém dentro dos moldes que a burguesia queria. Eles sacaram lá o Guilherme de Orange, com um grande acordão entre Holanda e Inglaterra, caiu o ato de navegação, a Holanda voltou a fazer comércio com os territórios ingleses e ficou tudo bem. A Inglaterra vai passar todo o resto do século XVII e todo o século XVIII em plena harmonia com a sua burguesia bombando. E a gente vai retomar a Inglaterra quando chegar no século XIX, mais precisamente na metade do século XIX, 1850, quando ela der o boom da Revolução Industrial. Por hora, a Inglaterra não está morta não, tá? A Inglaterra está investindo em ciência, está descobrindo motor, tá aprimorando tecnologia, tanto na medicina também, tanto é que a população inglesa passa a viver mais do que o resto dos outros países europeus, mas a gente vai deixar a Inglaterra um pouquinho para lá, porque a gente vai mirar no exemplo que ela deu e que sacudiu a cabeça das burguesias de vários países europeus. Agora, o país que mais vai agarrar esse exemplo e vai partir para uma prática vai ser a França, porque França e Inglaterra têm uma rincha antiga, né, que desde o feudalismo, foi Guerra de 100 anos, depois foi Guerra de Duas Rosas, depois foi Guerra de 7 anos. A Inglaterra e a França vivem as turras até hoje, elas não fazem mais guerra, estiveram unidas na Primeira e na Segunda Guerra, mas elas nunca foram amigas, sempre houve uma disputa muito grande entre Inglaterra e França. Bom, a França, quando vê o sucesso que foi a derrubada do absolutismo na Inglaterra, um grupo lá de intelectuais começa a debater que essa mudança também precisa chegar na França. Esse grupo de intelectuais vai caracterizar, né, vai levar o nome de iluministas e esse movimento de iluminismo, porque eles vão bater de frente em cima de todas as práticas, de todas as tradições que eram da Idade Média e do qual a França ainda guardava resquício. Gente, estamos no século XVII, ou desculpa, no século XVIII,
E a próxima da resguarda é direito servil para nobre. E os nobres ainda são donos de terra e ainda exploram o trabalho servil com corvé, com talha, com raio, com parto em cima do coitado do servo, do camponês. Só que, concomitante a isso, eu também tenho uma burguesia que está ganhando dinheiro. E ela não tem poder político. Porque o rei absoluto, na figura do Luís XIV, impede a participação política da burguesia nas determinações econômicas da França. Então, é aí que esse grupo de intelectuais vai gerar um conjunto de ideias burguesas, e esse conjunto de ideias burguesas vai chegar para a história, né? Vai ganhar na história um nome de iluminismo. E o século XVIII vai ser denominado como o século das luzes, porque tenta trazer, né, a ciência, o avanço tecnológico, o racionalismo, tudo que foi pensado no Renascimento, colocado-se em prática agora. A gente tem alguns nomes importantes na montagem do iluminismo. O René Descartes, que não viveu propriamente o século XVIII, ele não viveu, ele morreu em 1650, mas o René Descartes, ele já deixa, dele, a ideia do racionalismo, aonde o homem é capaz de fazer as suas próprias escolhas. E a gente ontem debateu justamente isso. A gente escolhe nascer pobre. Vocês escolheram serem alunos de escola pública, de estar fazendo um pré-vestibular comunitário? Não, né? Acho que se vocês pudessem realmente escolher, se essa escolha fosse realmente verdade, vocês seriam classe alta, teriam estudado num São Vicente da vida e não estava fazendo pré-ENEM, né? Pelo menos não no CSSP, estava fazendo no lugar, num curso Tamandaré, num troço desse aí. Então, a gente não faz as nossas escolhas. A gente nasce numa classe social da onde é muito difícil avançar, porque a gente fica preso por conta da falta de dinheiro para avançar, enquanto a classe alta está sempre de boa. Então, a gente não faz as nossas próprias escolhas, não. Tá? Isso é uma ideia do capitalismo, né? Que o iluminismo é o pré-capitalismo, que já vai incutindo na gente, né, a culpa pelo nosso fracasso, ou pelo não nosso sucesso, tá? Gente, essa questão de sucesso e de fracasso é muito discutível, né? Eu sou professora de história porque eu amo ser, eu dou aula aqui para vocês porque eu amo dar, e eu ganho mal pra caralho. Mas essa questão do salário ruim pra caralho, ela não me faz me sentir uma derrotada, tá? Então, eu tenho sucesso porque eu faço o que eu gosto. Consigo me sustentar, né, mal e porcamente, mas eu consigo me sustentar fazendo o que eu gosto. Então, eu não me sinto fracassada. Mas essa ideia do fracasso, ela é colocada, e é colocada nesse momento, para justificar as desigualdades sociais. Fechou? Mas o feudalismo não se faz só de René Descartes. Eles também recuperam outro que também não viveu essa época, que é o Isaac Newton, que era físico, astrólogo e filósofo. E aí ele resgata, né? O Isaac Newton resgata vários estudos físicos lá do Galileu, que foi queimado, né, quase foi queimado vivo, e de outros da época lá da Santa Inquisição, e ele aprofunda esses estudos e cria a física moderna, que é a física que vocês estudam. Um cara que realmente viveu, né, esse período. Voltaire realmente viveu esse período. Voltaire, ele vai ser um grande crítico ao absolutismo, e é dele a célebre frase que o mundo só vai ser liberto quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Ou seja, ele prega a separação radical entre igreja e Estado. E o John Locke, que pegou sim, o iniciozinho do iluminismo, mas ele não viveu também intensamente o iluminismo. O John Locke, ele também é de um momento
né, passado, da Revolução Inglesa, e é ele que cria as bases para o Estado liberal. O Estado liberal é o Estado que diz que o Estado não tem que abraçar e proteger a economia. A economia tem que caminhar sozinha, o Estado tem que garantir apenas como é que é o nome da palavra, gente? A ordem. A palavra certa é a ordem, tá até na nossa bandeira, ordem e progresso. Por que a ordem? O que é a ordem e o que seria o contrário da desordem? A ordem é o Estado produzir. O Estado não, gente, desculpa. O empresário produzir, tirar muito lucro da produção dele e não ter a desordem. O que é a desordem? É o trabalhador que vai produzir para esse empresário não ficar fazendo greve, tocando zaralho, perturbando. Isso na cabeça dos caras é a desordem. A ordem para eles é o empresário ganhar muito dinheiro, o empregado ganha pouquíssimo dinheiro e não reclama. Reclamou, fez greve, tocou zaralho, é desordem. Aí o Estado tem que entrar com a força policial para dar um sossega-leão nessa gente desordeira. Ficou bem claro disso? Isso, gente. Essa ideia é clara e ela vai ser amplamente colocada durante a Revolução Industrial, que a gente vai estudar mais para frente, mas que vocês percebem claramente toda vez que a gente tenta fazer uma greve, a porrada estanca em cima do trabalhador. E hoje em dia, nesse momento que os idiotas apoiadores do Bolsonaro estão indo para a rua em plena pandemia e fazem coisas absurdas, como buzinaço em área de hospital, atazanam, né, lá em São Paulo, fazem inferno na porta dos hospitais de campanha, vocês não estão vendo a polícia baixar a porrada, nem bomba de gás lacrimogênio, nem bala de borracha. Mas vocês recordam, talvez vocês eram bem jovenzinhos, mas vocês recordam que 2013, quando a gente foi para a rua questionar tanto dinheiro para a Copa e para a Olimpíada, a porrada estancou, teve gente cega por causa de bala de borracha, bomba de lacrimogênio, não faltou na nossa cara. Então a gente percebe claramente, né, nesse momento está muito claro quem é quem nessa bagaça. Enquanto os palhaços do Bolsonaro estão fazendo palhaçada, a polícia está toda quietinha, afinal de contas é uma classe média, branca, né? Então deixa. A gente não gosta, mas deixa. Se a hora que for, euzinha com esse cabelinho duro, mais duro ainda porque, né, há séculos não vê um relaxante. Vou tomar porrada, é fato. Então, o John Locke, quando ele cria esse pensamento liberal e ele cria essa lógica da ordem, da desordem, ele está deixando bem claro, o Estado só tem que garantir a ordem. E o resto deixa que o empresariado faz. O Estado não tem que subsidiar a produção, o Estado não tem que ajudar o trabalhador, o Estado tem que fazer nada. Nesse momento aí, o Estado não tinha nem que dar nem saúde, nem educação. Tá? Isso aí foi outra coisa que a gente vai ver só para o finalzinho do ano, quando a gente chegar em estado de bem-estar social, que é uma perna, né? um braço e uma perna que a Europa instaurou para impedir, né, que as ideias socialistas da Guerra Fria se espalhassem pelo mundo. Bom, mas aí não morre aí não, tá, gente? Temos mais iluministas. O Montesquieu, que para mim é a pessoa, né, mais importante dessa cadeia, porque o Montesquieu ele pensa no Estado que é governado, ou pode ser pelo um rei, ou pelo um presidente, ou pelo um primeiro-ministro, isso não importa, mas esse cara tá centrado, ele tá fechado, ele tá contido, melhor palavra, em três vertentes vão segurar ele. Né? Ele exerce o poder executivo, da onde ele executa as leis, mas ele não faz as leis. Quem faz as leis é o poder legislativo, né? A Câmara de Deputados e a Câmara de Senadores, né? O Senado e a Câmara que fazem as leis, e o poder judiciário. A lógica do Montesquieu é bem clara. Né? Se eu não quero mais o absolutismo, o representante, o chefe da nação, ele vai ter que ser amparado para ele não se tornar um absoluto por outros poderes. Ele pode até
pensar numa lei, mas ele não pode escrever uma lei. Quem tem que escrever essa lei é o legislativo. O legislativo escreve a lei, vota a lei. Ele pode até não gostar e vetar. Volta para a Câmara melhora essa lei para ele aprovar. Então, ninguém aí manda em ninguém. Nem o legislativo atropela o executivo, nem o executivo atropela o legislativo. Esses dois caminhos juntos. E o poder judiciário, ele deveria ser um poder altamente independente e para quê? Para julgar o poder legislativo e executivo em caso deles fazerem alguma cagada. O poder legislativo, deputado, senador, é corrupto, fez merda, o poder judiciário ele tem o poder de ir em cima desse cara, botar um processo nesse cara, provar que esse cara realmente roubou e meter ele na cadeia. E a mesma coisa para o presidente, ou para o rei, ou para o primeiro-ministro. O que a gente vê aqui no Brasil é uma poluição, uma prostituição entre esses poderes, né? O poder judiciário é tão corrupto quanto o executivo e o legislativo. Os três poderes têm rabo preso um com o outro, então um acaba não fazendo o que tem que ser feito, né? Você sabe que o senador é metido com milícia. O poder judiciário já poderia ter segurado esse senador, mas né? Agora o poder judiciário está até peitando mais, porque está sendo muito atacado, coisa e tal. Mas, gente, poder judiciário, poder legislativo e poder executivo, pelo menos no nosso país, eles não funcionam um como controlador do outro. Acaba que a corrupção endêmica do nosso, que tá enrustida na nossa história, ela faz com que o poder executivo compre o legislativo e os dois juntos comprem o judiciário. Mas isso é no Brasil, tá? Nos Estados Unidos, com todo o capitalismo dos Estados Unidos, não funciona assim. O executivo lá é muito independente. Já prendeu o prefeito em exercício de mandato, já prendeu o governador em exercício de mandato. Então, essa prostituição que a gente vê entre os poderes, ela é muito típica daqui, mas ela não funciona assim na Argentina, ela não funciona assim nem no Paraguai, nem nos Estados Unidos, nem em vários países da Europa. É mais esquisito na Polônia, mais esquisito na Ucrânia, estranhíssimo na Rússia, mas estranhíssimo mesmo. Ele é da putíssimo mesmo, só no Brasil mesmo que a gente vê, tá? Então, a ideia do Montesquieu de ter esses três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, e eles caminharem juntos, breca completamente o autoritarismo de quem quer que seja. Bom, a gente vai ter o único pobre da brincadeira, que é o Jean-Jacques Rousseau, que por ele ser o único pobre dessa brincadeira, ele vai estar muito na defesa de uma participação maior da população no poder, tá? Mas, coitado, ele fala sozinho porque ele é o único que foge do perfil burguês. Gente, todos esses pensadores iluministas não eram pobres. Todos eles eram cria da burguesia e que estavam incomodados com o absolutismo real. E o Diderot, que é o menos expressivo de todos, né? A grande contribuição que o Diderot deu foi juntar todas essas ideias em uma enciclopédia, né? Num livro que se chamou Enciclopédia, e essas ideias acabaram tomando o mundo, porque esse livro acabou se espalhando, porque os filhos da nobreza, os filhos da elite, estudavam nas universidades europeias. E aí a gente não vai esquecer que é isso que traz para o Brasil a insatisfação lá em Minas Gerais, que a gente falou no ciclo do ouro, né? E que gera a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, porque essa garotada branca e rica está estudando na Europa exatamente nesse momento que as ideias iluministas estão bombando. E eles acabam trazendo isso para cá e gera, junto com todo o desgaste do pacto colonial e da crise, né, do ciclo do ouro,
gera a Inconfidência Mineira, em Minas Gerais, e a Conjuração Baiana, lá na Bahia, todas duas com viés iluministas, com a tentativa de separar o Brasil de Portugal. Bom, esses caras, essas ideias, amedrontou um pouco a classe, os outros reis, né? As classes poderosas da Europa nesse momento. Então, foi muito fácil, foi muito normal e tranquilo que alguns reis, né? E eu vou citar três que eu me lembro aqui de cabeça. É a Catarina da Rússia, o Guilherme da Prússia e o Marquês de Pombal de Portugal, que eu não lembrei ontem, estou lembrando agora, olha que maneiro. Eles tentaram minimizar a exploração em cima do povo, né, por conta das ideias iluministas. Esses déspotas, esses reis, déspota é o nome, né, de rei, é o sinônimo de rei. Esses déspotas que fizeram esse movimento de abrandar a exploração sobre o trabalhador. Ó, o Guilherme da Prússia, ele abole o trabalho servil, ele acaba com a servidão. Então agora o camponês não tem mais que pagar corvéia, talhos, cacete a quatro. Ele trabalha lá na terra dele, trabalha na terra do Senhor, mas ele não tem que pagar mais nada. A colheita do Senhor é do Senhor e a colheita dele é dele. Né? Paga um impostozinho lá pro rei, mas não é uma carga tributária enorme em cima desse servo, né? Desse ex-servo que agora vai virar camponês. O Guilherme I da Prússia faz isso. A Catarina da Rússia também abole a servidão. A Catarina da Rússia vai um pouco mais adiante, né? Ela cria escola, ela cria hospitais, ela melhora as condições das estradas. Claro que essas escolas, claro que esses hospitais, claro que a melhoria das condições de estrada não vai afetar, não vai ser algo que vai ser para o povo de verdade, e sim para a burguesia que está exigindo essa melhoria. Daí não vamos esquecer que nesses países tem burguesia sim. Tá? Não são países ainda industrializados, mas tem burguesia que está funcionando através do comércio. Né? O Marquês de Pombal, Marquês de Pombal é o primeiro-ministro português, de Portugal, no governo da Maria I, porque a Maria I ficou meio pancada das ideias, então ela precisou ser tutelada e ela vai ter um primeiro-ministro, que é o Marquês de Pombal, e o Marquês de Pombal vai tomar algumas atitudes, né, para maleabilizar para o lado da burguesia, porque, por mais que, né, primeiro que Portugal já tem uma rainha perturbada das ideias. Ele não é o rei, ele é o primeiro-ministro. Então, as ideias iluministas criam, né, um desgaste muito grande e o Pombal resolve aliviar para o lado, né, também abole a servidão, melhora as estradas, dá um hospitalzinho aqui, uma escolinha adiante. Mas o grande barato do Pombal é que o Pombal investe muito na única universidade que existe em Portugal, né, que é a primeira universidade do mundo, que é a Universidade de Coimbra. E ele não sabe o tiro no pé que ele vai dar fazendo isso, porque quanto mais ele investe nessa universidade, mais essa universidade cria, né, novas ideias, mais de frente vai bater com o rei absoluto e com a união Estado e Igreja. Bom, gente, esse movimento que os reis fizeram de maleabilizar, né, para a população, segundo a Catarina da Rússia, era um movimento de ceder alguns anéis para não perder os dedos, levou o nome de despotismo esclarecido. Esses déspotas, esses reis que melhoraram um pouco a vida da população, receberam o nome de déspotas esclarecidos. Mas, gente, olha só, melhorar a vida da população nesse vernizinho não resolve. E é o que a gente vai ver no próximo vídeo, que você já ficou com 24 minutos, e quanto maior fica, pior para passar pelo Google Drive. Então, eu vou fazer em 2 momentos, tá? E o próximo momento é a Revolução Francesa, que é imediatamente a resposta que o iluminismo vai dar dentro da própria França. Tá legal?
Daqui a pouco a gente continua.